Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Hoje iremos nos debruçar sobre uma personagem importante do século XX. Uma personagem que fundou as equipas de Nossa Senhora. Falo do padre Henrique Cafarrel. E connosco temos um casal que pertencem às equipas de Nossa Senhora de Fátima, a Margarida e o José Alberto, que nos vêm falar então sobre esta pessoa. Pessoa esta que deixou-nos um legado incrível. Portanto, muito bem-vindos, sejam bem-vindos a este programa. E como é habitual no nosso programa, nós começamos com um momento de oração. E a vocês peço então que orientem, por favor. Muito bem, muito bom dia. E vamos fazer a oração, que é a oração das equipas Nossa Senhora, o que é o Magnificat. Então. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva e hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E começamos o nosso programa com a seguinte pergunta. Como é que descreveriam Padre Henrique Cafarrel? Padre Henrique Cafarrel era essencialmente um homem apaixonado por Deus. Teve uma vocação, podemos dizer, tardia. Ele começou os seus estudos em Direito, que interrompeu devido a uma doença, e trabalhava com o pai, e aos 20 anos, ao ler um livro, teve, digamos assim, essa Nós vamos decisão. Ler exatamente o que ele escreveu. Aos 20 anos, Jesus Cristo, num instante, tornou-se alguém para mim. Nesse longínquo dia de março, eu soube que era amado e que amava, e que a partir daquele momento a relação entre nós seria para toda a vida. Tudo está lançado. Profundo. Isto é absolutamente marcante para aquilo que o padre Cafarrel fez depois com as equipas Nossa Senhora e os outros movimentos que fundou. Ele era realmente um visionário e um homem absolutamente impregnado do Espírito Santo. E isso trouxe-nos até aqui hoje. O cardeal Jean-Marie Lustiger chamava o padre Henrique Cafarrel do profeta do século XX. Porquê? Quais são as razões? Decorrem precisamente disto que acabamos de dizer, não é? Portanto, dessa sua entrega completa a Deus, e que ele considerava, sobretudo, como alguém a descobrir, não alguém que se descobre em um determinado momento e, pronto, que segue uma determinada via de contemplação, mas que ele, sobretudo por meio da oração, considerava ser necessário descobrir Deus continuamente, todos os dias. Mas também porque a maneira como as equipas Nossa Senhora nasceram é muito interessante. Portanto, o início estava o tempo de guerra e 2 ou 3 senhoras foram ter com ele, portanto, estamos a falar de esposas, pedir-lhe o que é que podiam fazer para que os seus casamentos fossem mais autênticos, mais condizentes com a vontade de Deus. Nessa altura, o mais lógico era ele dizer assim: ó, meninas, vão para casa e nem reclamem, porque a vossa obrigação é estar em casa e fazer aquilo que é preciso, como era a tradição. Só que o padre Cafarrel fez exatamente o contrário. Disse: tragam os vossos maridos, que é uma coisa absolutamente deliciosa, exatamente, e vamos procurar juntos. Isto é de alguém que tem Deus no coração. Porque naquela altura isto era contra todos os costumes. Quer dizer, as mulheres não abriam o bico, não é? Exatamente, sim, verdade. E é interessante porque o padre Henrique Cafarrel, ele foi um dos primeiros também a perceber que a santidade não era só a freiras, a monges, também no matrimónio. Claro. O que é que conseguem nos dizer mais sobre isso?
precisamente nessa Procuremos juntos. Esse procuremos juntos, exatamente, em chamar um casal, dois, e criar uma primeira equipa. Ele transmitiu essencialmente esta mensagem: tendes um caminho para a santidade, é necessário segui-lo, e esse caminho começa com o matrimónio. Portanto, viver completamente o sacramento do matrimónio também como algo que nos conduz à santidade. Não é? E não individualmente, porque ele dizia, a exigência da santidade diz-vos respeito. Claro. E temos um caminho para isso, que é o matrimónio. Até essa altura, o caminho para a santidade, mesmo dentro de um casal, era feito individualmente. Portanto, não havia esta ideia de que se pode caminhar individualmente, mas juntos. Portanto, haver uma santidade, se nós somos humanamente, porque não um no caminho para Deus. E, portanto, essas coisas todas é que eram absolutamente radicais e transformadoras naquele tempo. E nós temos a benção de que tenham chegado até aqui. Exatamente como disse, portanto, na altura considerava-se a santidade como algo reservado aos religiosos, às pessoas consagradas. Aos consagrados, não é? Portanto, e transpor para a sociedade, individualmente ou em casal, também esse caminho possível para a santidade foi algo completamente diferente. Isto ainda antes do Concílio Vaticano II, não é? Portanto, dar aos leigos esta abertura para serem mais intervenientes na Igreja e no caminho da Igreja em geral, não é? Exato. E outra coisa, antes, como vocês disseram, ele começou tarde a sua vocação e ele também, o seu ministério sacerdotal começou junto da Juventude Operária Católica. No entanto, de que forma é que esta experiência com os jovens influenciou a sua visão sobre o casamento? Eu acho que, quer dizer, nós achamos, porque nós rezamos sobre este programa, nós achamos que o facto de ele viver de perto a humanidade da vida dos jovens e, consequentemente, a humanidade também das famílias de onde esses jovens vinham, fê-lo perceber ou intuir que a santidade é, no fundo, a santidade de pessoas, de leigos, neste caso de leigos, pronto, é elevar ao patamar divino as coisinhas corriqueiras do dia-a-dia. Se eu, por exemplo, estou a preparar um pequeno almoço em casa, se eu faço isso por Deus, isso é um caminho de santificação. E nós pensamos que o padre Caffarel intuiu isso, aí está, porque era uma pessoa que estava absolutamente disponível para que o Espírito Santo atuasse. Não é? E queremos também que nas suas comunicações, como a Conselho Espiritual dos jovens, no movimento, sempre transmitiu aquele apelo de vem e segue, que também está na origem da sua vocação. E, portanto, ele procurava transmitir a toda a gente esse apelo e, com certeza, também transmitiu aos jovens, não é? Além de que, naquele tempo inicial coincidente com a Segunda Guerra Mundial, não é? Muitos casais, toda a gente passava dificuldades, as dificuldades da guerra, as dificuldades económicas, e levantarem-se dúvidas sobre o sentido da existência, o sentido da vida, era natural. E, portanto, ele, com certeza, deve ter transmitido uma mensagem de esperança e de confiança em Deus. Não é? E começou em 1938, correto? Sim, sim, sim. E ela foi, como vocês falaram, houve vários casais, nomeadamente as esposas, que foram à procura de ajuda do Padre Henri. De que maneira é que esta iniciativa foi marcada pela procura conjunta de crescimento espiritual e que contribuiu para o aprofundamento da relação dos casais com Deus e entre si? Nós achamos que isso é uma coisa absolutamente... Quer dizer, para nós agora é absolutamente evidente, não é? Num tempo em que é tudo descartável, não é? Nessa altura não era tão descartável assim, mas em que a guerra descartava porque separava, não é? O facto de um casal... Humanamente, nós temos de ter uma relação boa, humanamente e saudável. Não vale a pena andar com paninhos quentes, como se diz lá para cima. Mas
Se essa relação, se a nossa relação humana de casal normal for assente em Deus, tudo toma uma dimensão de eternidade. Não, achamos que não há outra palavra para dizer isso. Porque as coisas que acontecem na nossa vida, acontecem na vida dos casais normais, porque todos os problemas temos problemas normais, humanos, de toda a gente, não é? Mas esse estar em Deus dá... Pronto, a segurança dá outro olhar sobre a vida. Olhamos diferentemente um para o outro e olhamos diferentemente para as coisas que nos acontecem. E o nome da equipas Nossas Senhoras, porque a necessidade de invocar Nossa Senhora e como é que essa estrutura das equipas ajuda os casais a crescer na fé e na vida conjugal? As equipas Nossa Senhora não são um movimento mariano. É um movimento cristológico. Mas a figura de Maria foi adotada como modelo, como exemplo a seguir, e em particular Maria e José neste casamento considerado também ideal, não é? A experiência de Maria, a sua adesão ao chamamento de Deus é exemplo para nós, e daí ser chamado de Equipas Nossa Senhora, não é? E foi logo desde o início, portanto, com o padre Henrique Rafael. O próprio padre é que escolheu Maria já como... As coisas foram sempre feitas em colegialidade, isto é, aquilo que nós achamos pelos escritos, etc. Desde o início, portanto, o padre Henrique Rafael, claro que no fundo era o sacerdote, não é? Mas devem ter... Era mesmo Jesus no meio, que fazia com que conseguissem chegar, fossem avançando estas... E o facto, perguntou aí, de vivermos em equipa, não é? Exatamente, sim. O facto de vivermos em equipa é muito interessante, porque, por exemplo, a nossa experiência, nós não conhecíamos nenhum casal da equipa que há 28 anos. E é muito bonito ver que, como estávamos por Deus, temos uma relação de uma profundidade que, se fôssemos amigos antes, provavelmente não teríamos, não é? Porque o começo foi precisamente esse assentar as bases em Deus. E tem sido um crescimento muito, muito interessante. Muito interessante, porque ajudamos-nos de todas as maneiras, de todas as maneiras. E agora surgiu esta curiosidade. Como é que foi esse desejo de entrar nas equipas Nossa Senhora? Ai, foi sobretudo... Como eu não foi. Foi um convite de um casal nosso conhecido, que nos propuseram aderir a uma equipa que nós não conhecíamos inicialmente. Tínhamos participado antes em outros movimentos, nomeadamente da Procuração para o Matrimónio, não é? Sim, portanto, tínhamos já uma vida de paróquia, de contribuição na Igreja. Surgiu-nos este convite. Na altura, nós tínhamos, em termos de vida de fé, dizíamos algo separado. Portanto, eu participava nas minhas reuniões, a Maria participava noutras. Sim. E na altura eu vi logo essa possibilidade. Não, temos aqui uma possibilidade, estamos os dois, casal, não é? Sim. A Maria inicialmente... Mas eu explico. Socialmente, em Portugal, no início, como as cartas eram em francês, etc., as equipas eram para pessoas que tinham obrigatoriamente que ter alguma cultura, não é? E eu vinha de família ainda com essa ideia. E, portanto, estava um bocadinho de pé atrás. Mas como também os dois, e tínhamos aprendido que a Deus nunca se diz que não, e que Ele sabe... Então, pronto, mas lembro-me que disse, eu não quero muito estar aqui na primeira reunião. Pronto, isto é uma confidência pessoal, mas claro, para que saibam que muitas vezes o entrar não é... Pronto, é tal coisa, é estar em Deus. É isso. Mas atualmente acontece de diversas formas, portanto, ou por convite direto, que nos conhecemos, ou porque alguém ouviu falar das equipas e procura movimento, portanto, há todos os meios, as formas são possíveis, não é? Em 1945, ele inaugurou a revista A Aliança de Ouro para então explorar a espiritualidade conjugal. De que forma, e nós somos meios de comunicação, como é que hoje se adapta a comunicação para este chamado aos casais?
Hoje a comunicação tem de ser feita com todos os meios que temos ao nosso dispor, não é? É tudo. Na altura, claro, era essencialmente essa revistas revista, ou cartas ou... Hoje usamos, e o movimento usa todos os meios, desde o e-mail, as redes sociais, em geral, a página web, etc. Mas também é importante reter que a mensagem é sempre baseada no carisma do movimento. Portanto, embora os meios sejam diferentes, o conteúdo e a mensagem é sempre a mesma. Não é? A mesma no sentido de ser coerente. Não é? Exatamente. E leva-nos a outra coisa, que ele em 1969 também funda o curso de meditação por correspondência. Ou seja... Já sabia da internet. Eu acho... E está aqui no guião que foi seguido por 3.000 pessoas em 60 países. Esta inovação acaba por levar também a espiritualidade conjugal a casais que não podiam participar presencialmente, correto? Exatamente. Que hoje em dia teve o paralelismo na Covid. Não é, Zé? Sim, eu digo. Nós usamos, por exemplo, da nossa super-região, fazem parte os peitos lusófonos. E foi muitíssimo... É muito difícil, são distâncias muito grandes. Claro. E então a pandemia foi assim uma epifania, porque foi possível estarem sempre. Exatamente. Porque usando e também ousar, como nós costumamos dizer, o Papa Francisco dizia que ser criativo. Então, por exemplo, sei lá, um encontro nacional feito da sala lá de casa, pronto. Foi muito interessante. O que interessa é a mensagem chegar. Mas não é isso, mas é chegarmos a esse ponto de não sermos profissionais e pronto. Fizemos assim um pequeno estudo como Deus em nossa casa. Não tão direitinho. Mas o objetivo era esse, era chegar às pessoas, mas... E o Padre Caffarel fez isso com os meios que tinha à disposição dele. Em 1969, e acho que foi um método inovador para chegar a vários casais. Portanto, é um método inovador. Bem, a conversa com os convidados já terminou neste primeiro bloco. No entanto, ainda temos outra conversa. Você presume que já sabe o que é. Vamos para um momento de rubrica. Venha só. Estamos aqui na rubrica de Saúde e Bem-Estar com a doula Inês Alvim. Ela já marcou presença várias vezes e hoje vai falar algo muito importante: o medo do parto e da amamentação. Porque são dois assuntos que merecem ser desmistificados. Vamos falar de estratégias e muito mais. Inês, como doula, como é que identificas os medos, tanto das mães como dos pais? Porque acho que não é só as mães que têm medo, os pais também. Sim, então, em primeiro lugar, dizer que o medo é algo inerente ao ser humano, não é? Então, todos nós, em qualquer situação da vida, já tivemos medo de alguma coisa e, portanto, o parto, muitas vezes, é só mais uma delas. Depois é importante perceber que, atualmente, muitos dos casais que me chegam têm medo do parto, ou por histórias que ouvem, ou pelas próprias notícias que são transmitidas, não é? Então, atualmente, todos os dias vemos notícias de grávidas, não é? Então, também perceber de que forma e de onde é que vem esse medo. Porque quando começamos a explorar, quando começamos a trazer informação, evidências científicas sobre o parto, tudo isso já transforma aquele medo em confiança. Sim, e até mesmo a questão das expectativas. Eu lembro-me, quando fui mãe, era uma coisa que me diziam: não crias muitas expectativas porque sai tudo ao lado. Então, acho que isso, de não criar expectativas, acaba por também diminuir ali a ansiedade. Depois temos a questão que vou perguntar a seguir, também da terapia, da oração, porque são estratégias para amenizar aqui a questão do medo. Sim, há várias estratégias que podemos adotar, quer seja de estratégias mais emocionais, como o relaxamento, não é? Massagens até para o nosso corpo e a nossa mente. Também a oração, a prática dos sacramentos, tão importante entregarmos a Deus, que é o autor da vida, não é? Também o autor do nosso corpo, portanto, Ele criou o nosso útero com esta finalidade de gerar vida, portanto, entregar-lhe a Ele, acima de tudo. E depois também a informação, que eu acho que quando nós entendemos racionalmente o que é o parto, como é que funciona o parto, e mesmo para a amamentação, para outros temas, então tudo se torna mais palpável, não é? E deixa de ser um medo ou uma nebulosidade na nossa vida para ser algo mais concreto. E o que fazer neste caso com os pais, homens?
para além de, pronto, obviamente com tudo, como doula, acompanhas mais mulheres, mas aqui também há alguma coisa dedicada aos pais, homens? Então, isso é um mito, que a doula só acompanha mulheres. Pronto. Porquê? Porque nas minhas sessões eu faço sempre questão que os pais estejam presentes. Eles são fundamentais no parto. E eu lembro-os muitas vezes que este bebê foi gerado no vosso amor. É suposto que este bebê chegue também no mesmo amor que vos uniu. Então, para mim é fundamental que eles estejam presentes e que eles saibam que são apoio e suporte para esta mãe, acima de tudo. A doula não substitui o pai e o pai também jamais vai substituir a doula, então é importantíssimo que ele também esteja preparado também para lidar com os seus próprios medos, que muitas vezes vêm ao de cima. E nas sessões influencia também depois a questão da mãe. Claro que sim, claro que sim. E nas minhas sessões eu também faço sempre questão, por exemplo, perguntar como é que o pai nasceu, porque muitas vezes eles, e eu falo até pelo meu marido, cresceram a ouvir que o dia do parto, do nascimento deles foi terrível. E isto tudo são crenças que se vão transformando muitas vezes em medo. Então é importante também que eles próprios deixem de ter medo para dar um maior suporte à sua esposa. Exato, é importante e referir que o pai tem um papel e doula tem outro. E tu como doula cristã, de que forma é que vês a fé e a espiritualidade como este auxílio para os casais e como lidar também com o medo antes e durante o parto? Então, como doula cristã, não é? Eu acho que o meu papel é muitas vezes de encarnação do próprio amor, não é? De trazer esta escuta, o acolhimento, a presença. Sim. As técnicas, obviamente, que qualquer doula também faz. Muitas vezes com os meus casais nós também rezamos, portanto, até durante o parto. E já havia muitos partos em que eu digo, vamos rezar o terço. E depois de rezarmos o terço, o parto começa a fluir de outra forma. E, portanto, também trazer esta oração, esta espiritualidade, também é a minha identidade. Portanto, não faz sentido não trazê-la, obviamente, para os casais que querem que também acompanhem casais que não são cristãos. Portanto, acho que respondi à tua pergunta, não sei. Sim, respondeste. E, por acaso, quando estavas a falar, eu também me revi um pouco no parto que tive. E eu lembro-me, quando estava a ter contrações, eu decidi, não, vou oferecer as minhas dores pelos pecadores e o ter rezado o terço amenizou ali mais as dores. Pronto, é algo sobrenatural. Sim. E que não dá para explicar. Sim. Por algum motivo, nós na Bíblia lemos que a mulher se santificará dando à luz, não é? Não é por acaso. Exatamente. E tu consegues nos dar algum exemplo de casais, estamos aqui a falar de medos, que conseguiram superar esses medos? Sim, olha... Estou-me a lembrar de um casal, já acompanhei alguns casais que tiveram partos depois de perdas gestacionais e é sempre difícil, não é? Quando nós vivemos anteriormente uma perda, agora perceber que estas contrações trazem uma nova vida ao mundo, não é? E então esse casal em concreto que estou a pensar foi a oração, o acompanhamento, a escuta que transformou também, depois tiveram um parto lindo e maravilhoso. Acho que o momento do parto, apesar para muitos pode meter assim algum fastio, digamos assim, mas acho que é um momento lindo, maravilhoso. E qual é o teu papel enquanto doula cristã neste fortalecimento da confiança? Porque é assim, nós em off já falámos, no meu caso eu fiz, para mim a terapia tanto como a oração foram fundamentais. Tu como doula, o que é que podes ajudar a fazer mais? Sim, então diria duas formas. Quer no acompanhamento que faço durante todas as sessões, portanto, trazer esta informação, trazer esta confiança, perceber como é que funciona o corpo, como é que vai desenrolar o trabalho de parto. Depois também eu fico sempre em contacto com os meus casais, então muitas vezes me escrevem, tenho este medo, como superá-lo, também dou algumas estratégias de superar, também que percebam, olha, eu estou a fazer esta escolha diferente agora, então eu já sou uma pessoa diferente do que fui num parto anterior, por exemplo. Então essas estratégias também da informação, do apoio, trazer evidências científicas, mandar um estudo científico também, tudo isso ajuda a dar mais confiança, porque quando nós conhecemos, não é, o que vamos passar, nós inevitavelmente sentimos-nos mais tranquilos e mais confiantes. Sim, isso é verdade, de facto. O que tu dizes, aliás, o que a Inês disse em toda esta rubrica é verdade, e mais quem estiver em casa que já foi mãe, acredita nisso e já passou por isso, portanto, isto é só um complemento. E para quem não foi, partilhem, porque o que a Inês diz
é fundamental, é uma fonte de informação fidedigna, portanto, depois passem nas redes sociais, que a Inês tem bastantes informações também lá que podem acessar e caso queiram depois também contratar os seus serviços. Nós aqui já terminamos o primeiro bloco, no entanto, no segundo bloco voltamos novamente com a Inês e voltamos novamente com a Margarida e com o José para falar sobre o Padre Henrique Cafarrel. Até já! Sejam bem-vindos ao Manhã Viva. Estamos aqui agora no segundo bloco, onde estamos no espaço da rubrica de Saúde e Bem-Estar, que estou com a doula Inês Alvim, doula cristã, e estamos a falar sobre o medo do parto e o medo da amamentação. No primeiro bloco falámos então sobre o medo do parto e agora vamos falar do medo da amamentação, que também é algo que acontece, é inerente a alguns casais. Quem não está preparado, geralmente surgem bastantes dúvidas e, como a Inês disse no primeiro bloco, a informação é fundamental para que não tenhamos medo e saibamos, então, gerir tanto o medo do parto como da amamentação. Inês, relativamente à amamentação, quais são os medos mais comuns? Há muitos, não é? Podia estar aqui bastante tempo a enumerá-los. Eu diria que os mais comuns é o e se doer, ou vai doer, a amamentação, ou e se eu não tiver leite, e se eu não conseguir. Portanto, há tantos medos que existem, muitos deles baseados também em histórias, que era o que eu falava também na primeira parte, porque nós sabemos, por exemplo, a questão de se eu não tiver leite suficiente, nós sabemos que há muitos desmames precoces que acontecem precisamente por termos aqui um bebê que não está a mamar bem, que não está com uma boa pega, ou tem outros fatores também associados, ou isso doer. Tantas de nós que já ouvimos que é natural doer na amamentação. Eu própria, enquanto considero aleitamento materno, já ouvi de outros profissionais que têm de ganhar calo primeiro e, portanto, que dói. Isso é um verdadeiro mito. A amamentação não dói. A amamentação dói se houver um problema associado que precisa de ser corrigido. Então, eu diria que estes são alguns dos medos que podem ser facilmente ultrapassados com uma boa informação, um bom acompanhamento. Exatamente. Eu fui seguida e procurei saber e acredito que a informação é poder. E nós falamos histórias e imagina, a minha mãe não teve leite e ela depois, não tive leite, tu também não vais ter. E disseram-me, não, isso é mito, é mentira. Então procurar saber, e de facto agora é verdade, tenho um bebê com 18 meses e ainda continuo a amamentar, portanto é as pessoas acalmarem-se e ter com fontes seguras. Como é que, na tua opinião, como é que o vínculo estabelecido na primeira hora de vida do bebê influencia tanto a amamentação como o relacionamento familiar? Acreditamos que ali a hora de dor é essencial. Sim, não é acreditamos só porque sim, é um facto, não é? Há imensa evidência científica sobre isso, inclusive recentemente, em outubro de 2025, saiu mais um estudo sobre o benefício da primeira hora de vida, golden hour, hora de dor, como lhe quiserem chamar, que negar esse contacto é considerado antiético. Portanto, logo aí já é uma grande chamada de atenção, porque ainda há imensos locais onde as mulheres vão parir que não permitem este contacto pele com pele imediato. Ele é tão fundamental para a amamentação. Porquê? Porque o bebê, quando é colocado em pele com pele, portanto isto significa bebê nu, mãe nua, há ali primeiro um reconhecimento do seu próprio bebê e tudo isto desencadeia uma resposta hormonal da mãe. A ocitocina, que é também responsável pelas hormonas, pelas contrações do trabalho de parto e também é a mesma responsável pela descida do leite. Portanto, já aí conseguimos perceber porque é que é tão importante e nós também temos estudos que mulheres que fazem este contacto pele a pele imediato na primeira hora de vida têm mais sucesso na amamentação prolongada, até aos 6 meses exclusivo pelo menos. Portanto... E vale reforçar que tanto serve para parto normal como sim, como para cesariana. Exatamente. Sim. Só uma pergunta. Só há exceções, imagina, caso não possa acontecer. Para as exceções clínicas, obviamente, se nós tivermos uma mãe clinicamente precisa de assistência, não vai prejudicar a sua própria saúde, o mesmo vale para o bebê, não é? Mas há muitos hospitais, por exemplo, ainda em Portugal, que no caso de uma cesariana, até uma cesariana não emergente, que não fazem esse contacto pele a pele imediato e que faz contacto pele a pele com o pai, que sabemos que é melhor do que nenhum contacto, sim, mas ainda assim não tem o mesmo benefício que o primeiro contacto pele a pele com a mãe. E que práticas espirituais recomendas para auxiliar então os pais neste momento? Olha, eu acho que a própria amamentação é uma grande prática espiritual, porque
eu costumo recorrer muito à frase do venerável Fulton Sheen, que a amamentação é uma eucaristia natural, em que a mãe se dá para dar a vida, não é? E dá o leite para alimentar o seu próprio filho, como Jesus na Eucaristia dá a vida por nós. Portanto, logo aí, eu acho que diz tudo, não é? Este sacrifício, esta oferta que a mãe faz. E muitas vezes estes momentos são também difíceis, não é? Há uma privação de sono para amamentar durante a noite, há um grande tempo que nós doamos ao nosso bebê e o nosso corpo também pode orar, não é? Podemos agradecer a Deus por ter este bebê connosco, podemos ofertar também por tantas almas, não é? Então acho que a amamentação é uma grande dádiva de Deus, porque nos torna mais próximo dele também. É verdade. E em relação ao pai, nesta questão da amamentação, como é que ele também pode ajudar? Então, o pai é fundamental também na amamentação, porque uma mulher que se sinta apoiada pelo seu companheiro, pelo seu marido, na amamentação, tem tudo para correr bem. E não digo só o pai, até a própria comunidade em si. Quantas e quantas mulheres não passam por dúvidas na sua própria amamentação por comentários externos, não é? Então o pai tem aqui também um papel fundamental, primeiro, de saber que esta mãe precisa de ajuda. Eu costumo dizer que naqueles primeiros dias o pai é fundamental, porque muitas vezes a mulher está a doer agora, mas vamos ver se amanhã já não dói, não é? Então o pai ali, que tem uma mente sã e limpa, que não está a viver o pós-parto com a descarga hormonal, consegue dizer, não, vamos procurar ajuda porque tu precisas. E depois também ter este apoio de tu consegues, tu és capaz. Muitas noites, quantas mães que amamentam, não pensarem, eu vou desmamar o meu bebê, não aguento mais. Então ter ali o suporte do seu companheiro, não é? Não, tu és capaz, tu consegues, estás a fazer um ótimo trabalho, é fundamental. E aqui falaste no desmame, acho que também é importante falarmos nisto, e como conselheira de aleitamento materno, há muita gente que faz o desmame precocemente por dúvidas, por comentários. O que queres falar mais sobre isso? O que é que podemos falar mais sobre isso, aliás? Sim, então o desmame pode acontecer de várias formas. Pode acontecer naturalmente, porque geralmente a partir de 1 ano o bebê pode fazer o seu desmame precoce, sabendo que a idade natural da espécie humana para desmame pode ser até aos 8 anos. Portanto, isto pode chocar a algumas pessoas, mas isto seria a naturalidade da nossa sociedade. E se nós pensarmos, as crianças também bebem leite antes de ir para a cama, não é? Portanto, é a mesma coisa. E também pode acontecer por fatores externos, fatores profissionais, não é? Algumas mulheres também estão afastadas dos seus filhos durante o dia, que pode contribuir ou não para o desmame. E depois também, como disseste, também por fatores externos. Inclusive a minha mãe deixou de me amamentar com 1 ano porque lhe disseram que a partir de 1 ano o leite não prestava, que era água, não é? Sim, e a minha mãe tomou aquilo para a sua vida como certo, não é? Devido à sua própria capacidade de amamentar. Então, efetivamente, podem acontecer estes 3 fatores. E inerente a isso também há os tais mitos, como o leite não presta, depois de 1 ano de idade não vale a pena porque ele já come outras coisas, e às vezes a questão de tu tens o peito pequenino, não tens leite. Sim. Acho que é importante também referir, e eu levo isso da enfermeira que me preparou para a amamentação, que o peito é um armazém, é uma fábrica, não... Está sempre a fabricar, e acho que é importante referir isso, que o tamanho não influencia. Sim, o tamanho não influencia em nada, absolutamente nada. O nosso leite não é produzido no tamanho das mamas, não é? A frase que tu dizias, ela é: o nosso peito é uma fábrica, não é um armazém. Isso, é isso. Portanto, nós sabemos que 80% do leite que o bebê toma naquela mamada vai ser produzido na hora. Portanto, e quanto mais vezes o bebê mamar, mais leite nós vamos ter. Porque é que muitos bebés acabam por também, muitas mães sentirem que não têm leite? Porque começam a introduzir biberão, dão leite de forma, chupeta, tudo isso são fatores que influenciam que o bebê vá menos vezes à mama. Por consequência, a nossa mama vai sentir que este bebê não precisa de mamar tanto, portanto o leite começa a ser produzido em menor quantidade. Bem, como foi maravilhosa esta conversa com a Doula Inês Alvim sobre tanto o medo do parto como o medo da amamentação. São informações muito preciosas e vocês podem passar pelo Instagram da Inês, que lá têm perguntas e respostas. Terminamos aqui e regressaremos à sala de estar, onde conversaremos com a Margarida e o José sobre o padre Henrique Cafarrel. Até já!
Estamos então aqui na sala de estar com o casal a Margarida e o José para falarmos da pessoa que foi Padre Henrique Afarrell e todo o seu legado, nomeadamente as equipas de Nossa Senhora. E começo então este bloco com a seguinte pergunta. Para os casais de hoje, de que forma é que o casamento pode aspirar à santidade e quais são os estados de vida que apresentam mais desafios ou mais oportunidades para viver esta vocação? O movimento das equipas Nossa Senhora tem um carisma que é precisamente a busca da santidade pelo matrimónio. E tem três atitudes que estão subjacentes depois à própria pedagogia do movimento, que é a busca da verdade sobre si próprio, portanto, cada um conhecer-se melhor a si próprio, não só como pessoa, mas espiritualmente também, a procura da vontade de Deus, e fazer esta experiência de vida em comunhão e em equipa. Portanto, o movimento é aberto aos outros, embora seja um movimento de equipas e os casais reúnem-se em equipa, de 5, 6 casais. No entanto, todo o seu trabalho é também aberto aos outros, não é? E à Igreja, dá-te à sociedade e à Igreja. E o seguimento desse caminho, desta descoberta de si próprio, da vontade de Deus e desta experiência de comunhão, contribuem definitivamente para essa busca da santidade, não é? Porque não há estatutos na busca da santidade, nem estatutos, nem personalidades, nem nada. Sim. Qualquer um de nós pode ser santo. É Se calhar não é pode, deve. Deve ser santo. E há muitos santos que ainda estão anonimados, portanto. Sim, mas isso... Como é que as equipas Nossa Senhora, na sociedade atual, com as mudanças que têm havido, como os divórcios, a coabitação, as famílias diversas, o mundo digital, tanta coisa, infelizmente, como é que se mantém esta identidade e os ensinamentos do Padre Henrique? Não há nada como ser verdadeiro. Portanto, nós vivemos num mundo com esta diversidade toda, ponto. O carisma das equipas Nossa Senhora é casais com o sacramento do matrimónio, ponto. Só que isto é muito simples de falar quando não há rostos. E uma das coisas mais difíceis que nós, no nosso serviço, durante o nosso caminho nas equipas, é ter de dizer às vezes a alguns casais recasados que até são assumidamente cristãos e que tentam seguir as leis da Igreja, etc., assim, vocês não podem entrar nas equipas. Porque as equipas não são só para matrimónio católico. Só que estas coisas, depois também o Espírito Santo está lá para são muito dolorosas, não vale a pena estar com muito dolorosas. E depois temos que ter uma coisa que às vezes nós achamos que nos falha a nós, católicos. Tudo aquilo que nós dizemos a verdade, mas tem que ser dita com delicadeza, sem má educação e sem achar que somos os melhores do mundo. Com respeito. Porque esse é um limiar que nós os dois muitas vezes em conversa pensamos, é que o limiar de passarmos de cristãos à soberba de sermos os escolhidos de Deus é muito tenue. E hoje em dia, nós, os católicos, temos de ter muito cuidado com isso. Nós temos o privilégio do Senhor ter olhado para nós. E não de sermos os escolhidos porque somos bons, não é? Sim. Portanto, é isso que nós lidar com a diversidade é difícil, mas ao mesmo tempo é assim que Deus quer. E amar não tem limites. São todos. Verdade, tal e qual como dizia o Papa Francisco. Por outro lado, portanto, a própria pedagogia do movimento, o próprio método do movimento, reforça a intimidade do casal. Nós temos aquilo que chamamos os pontos concretos de esforço, que incluem a prática da oração individual, a prática da oração conjugal, a oração comunitária em família, em equipa, a criação de uma regra de vida. Cada um, individualmente, estabelece para si próprio uma determinada regra de vida sobre algo que considera que é necessário mudar em si próprio, na sua maneira de estar. O dever de sentar. E aqui há um aspecto muito importante que muitos casais acham
que modificou a sua relação é este dever de sentar. O que é isto? É o casal fazer o propósito e ter a prática regular de vamos sentar os dois aqui para conversar. Não porque há um assunto emergente, mas porque é necessário ter essa prática regular que foge do comum da conversa diária, não é? E que é feita depois da oração, portanto, a oração dos dois e depois, porque ter o Senhor no meio de nós é absolutamente fundamental para que as coisas... E é um diálogo que é feito em Deus e, portanto, aqui não há o chamar... Fizeste-me o chamar um ao outro à pedra, mas haver esse diálogo feito com todo o respeito e com toda a verdade. E também o fazer-se o retiro anual, portanto, há aqui toda uma prática, quer espiritual, quer de relação, humana, que hoje não é muito vulgar encontrar-se, não é nada vulgar. Exato, sim. Nós já vemos que há uma diminuição dos casamentos na igreja, já há isso. E depois, eu como jovem casada, eu também digo muito aos que não são casados, mas é algo que eu levo para mim mesma, é diálogo, comunicação, para como o meu esposo funciona. E vocês aqui como um casal jovem, com mais anos, obviamente, que eu no matrimónio, estão a transpor isso, esta lição tão fundamental que é a comunicação, não só ligada às equipas de Nossa Senhora, mas também num modo geral, porque comunicar é a chave para tudo, porque se não comunicarmos, eu pensar numa coisa, o meu marido pensar noutra... Sim, exatamente. Então o diálogo, e depois o diálogo também... E depois isso leva à unidade. Exatamente, porque agora, sim. passados estes 39 anos, não é? Há alturas em que é muito, muito interessante, porque sobre determinado assunto estamos a pensar os dois a mesma coisa ao mesmo tempo. Porque isso foi construído. Porque isso foi, mas essa construção do foi e pronto, foi alicerçada em Deus. Exatamente, exatamente. E nós, nas equipas de Nossa Senhora, vocês acompanham alguns casais jovens. De que forma é que, ou que expectativas e motivações encontram nesses casais? Em primeiro lugar, é essa, de certa maneira, por um lado, porque já têm uma vivência de fé, e por outro, que estão na busca de algo também para o seu casamento, dentro dessa mesma vivência espiritual, não é? E ao contrário do que se possa pensar, os jovens têm muita sede de relações duradouras, muitas vezes não encontram ninguém que os ajude a encontrar esse caminho. E daí que é muito gratificante, por exemplo, nas equipas, ser casal piloto de uma equipa nova. Porque, no fundo, não é falar muito, mas é mostrar pela vida. Porque não há dúvida, cada vez mais estamos convencidos que o exemplo só podemos falar daquilo que vivemos, porque senão não... E de que forma é que a dimensão comunitária das equipas ajuda a fortalecer a intimidade do casal? Ao longo destes 28 anos que temos de equipa, passamos muitos momentos. Os casais que estão em equipas são os mesmos, já entrou um, só o outro, portanto, mas o núcleo inicial é o mesmo. E tivemos momentos em que vimos claramente, portanto, esta partilha que fazemos em reunião das nossas vidas, não é só em termos espirituais, a nossa vida concreta, não é? Ajuda-nos uns aos outros, porque conhecemos aquele que passou aquela dificuldade e a conversa entre nós ajuda também a formarmos e a precaver algumas situações, não é? E também muitas situações difíceis entre o próprio casal, que ali é posta na mesa perante os outros. À nossa frente, conta. Foi uma experiência brutal. Um casal que se confrontou, não é? Claro, tudo isto é sempre na base do total confidencialidade dentro da equipa, não é? Não sai nada. Mas aquela conversa entre todos ajudou que o casal se salvasse, aquele matrimónio se salvasse, não é? Portanto, tudo isto vai ajudando a enriquecer a vida do casal, não é? E só o facto de nós termos essa vontade uns com os outros, porque sabemos, aí está, mais uma vez, porque Deus está lá.
não é? E agora surgiu uma curiosidade: já salvaram muitos casamentos? Não sabemos. Graças a Deus não. Graças a Deus não. Acho que só esse. Não temos. Não temos. Sim, felizmente Felizmente não temos à volta. Mas quantas vezes, mesmo no trabalho e assim, uma palavra ou qualquer coisa, nós não temos noção do que isso pode fazer na vida da outra pessoa. Por isso, pronto, está tudo no coração de Deus. É verdade. E nós também não podemos deixar de falar do padre Henrique Afarrell e as suas obras, porque o padre escreveu algumas obras, cerca de 15 obras, sobre o amor, sobre o casamento, a oração, além de vários artigos. Quais dos textos que consideram mais marcantes para a vossa vida? É muito difícil escolher Um no meio de tanto. Pois é, exatamente. Nós trouxemos 3 livros de que gostamos bastante. Eu poderia falar em particular deste. Este? Sim. Recebe Maria como tua esposa, portanto, que é sobre precisamente este exemplo de Maria e sobre o exemplo do casamento de Maria e José, que é belíssimo este livro. E pensamos como é que o padre Henrique Afarrell consegue fazer esta dissertação. É um sacerdote. Sim. É isso, é ser um sacerdote, falar sobre o amor, falar sobre o casamento. Exatamente. É um que de facto gostamos bastante. É aquele sobre o amor e a graça também. Portanto, o amor humano torna-se divino pela graça de Deus. E isso, há uma frase que ele diz: o reino do amor toca o reino da graça. Portanto, são estas coisas que nos alimentam a alma. É verdade. E como é que os seus escritos continuam hoje a orientar os casais e as equipas de Nossa Senhora? Nós temos em cada ano de atividades, é assim que dizemos, há um tema de estudo que é preparado por um país, uma super-região, é assim que dizemos, para todo o movimento em todo o mundo, não é? E sistematicamente, em cada tema, para cada reunião, há textos do padre Afarrell que são usados para ilustrar aquilo que se pretende sugerir para tema de discussão em cada reunião, não é? E as mantém atuais. As mantém atuais é bastante interessante, que aquilo que o padre Afarrell escreveu já há 20, 50, 60, 70 anos vai se mantendo atual. E é sempre motivo de discussão e de conversa, de reflexão. O tema deste ano é precisamente centrado nos textos de padre Afarrell, porque também é muito importante que não se perca a chama do início. Portanto, que não se perca o carisma, a essência do carisma, porque muitas vezes é muito fácil, as pessoas vão se adaptando e há coisas que não são adaptáveis, que tem que ser mesmo assim. Portanto... E outra coisa, nós falamos das equipas de Nossa Senhora, mas é importante falar num todo do legado do padre Henrique Afarrell. Ele não só fundou as equipas de Nossa Senhora, ele tem outras obras. Que obras e movimentos? As oficinas de oração, movimento de esperança e vida. De viúvas, porque havia muitas viúvas no tempo da guerra. Curiosamente, a minha mãe fez parte desse movimento. Portanto, em Portugal existe, nas nossas paróquias lá no nosso arciprestado, existem vários núcleos e depois também contribuiu também para o Centro de Preparação para o Matrimónio, o CPM. Ele é cofundador com outro sacerdote. Agora, o nome é que já não... Não, por acaso não sabia. Não sabia, porque vocês falam das equipas de Nossa Senhora e eu fiz o CPM. E tem assim umas, digamos, umas bases daquilo que vocês foram contando. Eu vivenciei isso no CPM e é muito interessante. Ele é cofundador. Pronto, eu por acaso não sabia, admito, aprendi mais coisas hoje. Pois. Tenho um desafio para vocês. Se o padre Henrique Afarrell entrasse agora na sala, o que lhe diriam? Sobretudo, em primeiro lugar, obrigado por este legado, por toda a obra que construiu e que nos deixou. Depois, se calhar, perguntávamos, como ele está perto de Deus, saberia responder. Acha que precisamos de voltar ainda mais ao princípio? Sim, porque às vezes as pessoas são muito criativas sempre. Podemos, mesmo não intencionalmente, levar-nos a desviar-nos do caminho que ele tinha inicialmente previsto, não é? E perguntar-lhe, mas porque houve uma altura em que se fez isso, não é? Vamos voltar à fonte. Vamos
se entrarmos naquilo que o Padre Caffarel preconizava e perguntar novamente, será que é necessário ou não voltarmos à fonte? E depois há outra coisa que acho que também é importante referir, que as equipas de Nossa Senhora já reúnem mais de 100.000 casais em 70 países. Não sei se os números alteraram, se foi o dado que Estão sempre a alterar, portanto. Pronto. E qual é a vossa opinião desde a sua fundação, qual é o segredo da durabilidade e desta expansão do movimento? Eu acho que, em primeiro lugar, é a fidelidade ao carisma. Portanto, precisamente seguir a fonte, manter-nos fiéis ao carisma fundador, não é? E esta também, este repisar, e esperemos que nós sejamos exemplo disso, de que o matrimónio eterno e o amor eterno são verdadeiramente possíveis e são recomendáveis, porque são fonte de felicidade. Muitas vezes nós achamos que com a idade, não sei o quê, pronto. As pessoas têm... O nosso conselheiro espiritual, que é uma pessoa muito próxima de Deus também, dizia-nos há muitos anos, não há defeitos nem qualidades, há características que se agudizam com a idade, portanto o melhor é gostarem de tudo. Ou seja, isto, não é? É porque estas coisas, em Deus, tudo é passível de ser tornado eterno. E acho que isso que também, em algumas culturas até, é muito importante, porque o facto da fidelidade entre o casal, etc., culturalmente muitas vezes não é normal, pronto. Sim. Portanto, achamos que... E os jovens, como nós já dissemos, os jovens têm muita sede de Deus. Podem não saber que têm. Sim, às vezes demora aquela procura. Sim. O nosso programa está quase a terminar. Eu vou só fazer uma última pergunta, porque acho que é importante referirmos que no ano de 2006, o Monsenhor André Van Troyes, arcebispo de Paris, recebeu o desejo das equipas de Nossa Senhora de promover a causa de canonização do Padre Henrique Caffarel. Qual é a importância deste reconhecimento para a Igreja e para as equipas? É fundamental. Portanto, uma vez que reconhecemos esta grandiosidade desta obra e do legado que nos deixa, acho que já sabemos que ele é santo, ponto. Achamos que é toda a justiça que, de facto, se faça esse pedido de canonização e as equipas estão a rezar por isso, não é? Portanto, o processo está a decorrer e as equipas vão rezando continuamente para que, de facto, haja este reconhecimento e o Padre Caffarel seja canonizado. Porque isso é sinal também que depois vai chegar, de certeza, mais longe ainda. Sim, porque ele já fez uma expansão tão grande com tanta coisa. Sim, é só mais uma justificação, Sim. mais uma prova que ele merece o altar. Claro. Bem, muito obrigada de coração. É sempre um prazer ter aqui vocês e da equipa das equipas de Nossa Senhora, mas como casal também. É sempre bom aprendermos com pessoas mais sábias, mais sábias. Porque são exemplo, digamos, são exemplos de vida e ficámos a aprender convosco que o casamento é vocação, é oração e missão, como tal, como propôs o sacerdote Padre Henrique Caffarel. A Margarida e o José Alberto mostraram que isso se vive na prática, com desafios, mas também com as alegrias. Falamos também da saúde e bem-estar, enfrentando os medos do parto e da amamentação. E ficamos assim com a mensagem que este diálogo, de ambos os lados, inspire cada casal a olhar para si e para a sua comunidade, mas também para Deus, com fé e com coragem. Até uma próxima, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.